Muito bem, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Mais uma live, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, Apocalipse, capítulo 6, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Muito bem. Então, vocês lembram que no episódio passado, Deus, nosso Pai, Elohim, Criador de todas as coisas, ele estava na sua glória, no seu poder, e ele estava sentado num grande trono. Então, quando o Messias apareceu em forma de cordeiro e tomou da mão do Pai um livro que estava selado por dentro e por fora, estava escrito, melhor dizendo, por dentro e por fora. Então, aqui nós vamos ver a abertura dos selos. Foram 7 selos. No capítulo de hoje, nós vamos ver 6 selos, ou seja, só vai ficar um, que vai ser na próxima live de estudo, tá bom? Então, hoje nós vamos ver os 6 selos. Então, vamos lá para o primeiro. Diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro selo, cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco. A gente tem o cavalo, as cores que são citadas aqui é sempre a cor do cavalo. Mas tem também o cavaleiro. O que tem de semelhante nele? Um arco, uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Bom, não temos nenhum tipo de ilustração, de profecia na Bíblia do Messias e um arco na mão. Coroa, sim, mas arco não. Arco, flecha. No entanto, nós temos, sim, semelhanças com Ismael, o primeiro filho de Abraão, no qual, né, os árabes muçulmanos, eles dizem que descendem de Ismael. E já Ismael, ele foi arqueiro, ele foi flecheiro. Ele viveu no deserto e ele teve uma habilidade grande com isso. Aonde que fala? No próprio livro de Gênesis e também num livro que a Bíblia indica, que é o livro de Jazar, ou o livro dos justos, fala sobre isso. Portanto, a hipótese mais provável é que o cavaleiro branco seja o anticristo. Sendo ele o anticristo, o primeiro selo já apareceu, aí fica para você pensar, você acha que nós estamos no quarto ou no quinto selo, como muita gente me pergunta, inclusive, mas se nem o anticristo, que é o primeiro selo, apareceu, como que nós estaríamos no quarto ou no quinto selo? Bom, é uma coisa para você pensar, né? Continuando. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Olha só, cavalo vermelho, né? E o poder dele era tirar a paz da terra e fazer os homens se matarem, né, uns aos outros, cometer homicídio, é isso que fala, né, assassinato, intenção de matar, né. Então eles se matam quando surgiu o cavalo vermelho. Se o cavalo branco pode ser o anticristo, quem seria o cavalo vermelho, o cavaleiro e os demais, as demais cores? Pode ser, sim, seres espirituais, anjos maus, malignos de Satanás, e eu acredito que sejam, né, tipificados, possuindo pessoas. Aqui nesse caso, as 4... Bom, vamos continuar que já eu explico melhor. 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Bom, continuando, né? Vamos ver os 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário,
e não danifiques o azeite e o vinho. Então vamos lá, pessoal. Terceiro selo, ser vivente, cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. Balança sempre nos aponta para a justiça, né? Sempre é algo que, como o próprio texto diz, algo que vai ser medido. É uma porção controlada, ok? Controle. E aí diz, né, 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é isso? É espírito de miséria, porque assim as coisas vão ficar caro. Imagina, gente, se você trabalhar, você trabalha, né? A maioria que trabalha. Então você tem um salário mensal, mas se você dividir por 30, você tem uma base de quanto você ganha por dia. Então imagine se um pão custasse o teu salário por dia. Você ia trabalhar diariamente para quê? Para comprar um pão. Não é um absurdo? Pois é, miséria. É nesse sentido que está falando. No entanto, está dizendo assim: não danifiques o azeite e o vinho. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que aqui seria a unção do Espírito Santo, o vinho é quem foi lavado no sangue do Cordeiro, e o azeite é o óleo, que é o poder, né, do Espírito Santo. Eu já ouvi isso, mas faz mais sentido o seguinte: azeite e vinho, na época bíblica, era alimento caro. Era assim, chamado comida de rico. Você já ouviu essa expressão, provavelmente. Eram as pessoas de maior condição. Claro que o pobre poderia ter também, e era uma honra, mas era um esforço grande para ele ter isso diariamente na sua casa, o azeite e o vinho, tá? Então, gente, aqui é comida de rico, tá dizendo assim que o pobre, né, ele vai estar na miséria, mas a comida do rico não é para mexer, não pode ser danificada. É o que dá, é o que eu vejo mais coerente nos dias de hoje, quer dizer, os ricos vão ficar cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, isso até eram canções antigas, né, brasileira, e assim, a classe média alta, provavelmente vai desaparecer. Ou pelo menos é isso que eles querem, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Muito bem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, gente, aqui eu tenho que citar um pouquinho do hebraico, até mesmo no grego. Aqui o cavaleiro ele não é amarelo, ele é verde. Então, naquele vídeo eu explico melhor, trago os temas. Se for em grego, é a palavra chloros. Se for em hebraico, é a palavra hierakrak, que é uma variação de Yarok. Então, assim, hierakrak seria verde, ou seja, esverdeado. Esta é a verdadeira cor do cavalo. Por que eles colocaram um cavalo amarelo? Bom, eu não vou entrar nessa discussão hoje, mas está errado. Não, mas é que é assim, é uma cor pálida, né? Não, não é pálido, não. É esverdeado ou verde, tá bom? E aqui ele é chamado de morte, isso tá certo, e o inferno estava seguindo. Inferno, em grego tá Hades, em hebraico está o Sheol. Então não é bem assim o inferno, o Guerrinom, mas é aquele mundo dos mortos para onde vai as pessoas que não morrem em Cristo, digamos assim, eles vão para esse lugar que Jesus falou que é um lugar de tormento. Tá? Quando ele conta a parábola do rico e o Lázaro, ele usa a expressão Sheol. Então esse cavaleiro, ele recebeu autoridade sobre a quarta parte da Terra. Vamos imaginar o nosso reino, o nosso planeta Terra, cortar ele em 4 partes. Então, uma dessas partes, né, a quarta parte da Terra,
ele teve autoridade para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras. Não é a terra inteira, não é o mundo inteiro. É isso que as pessoas têm que analisar um pouco, tá? Não vai pegar o mundo inteiro, vai pegar uma parte, a quarta parte, que é muita coisa, sem dúvida nenhuma, sabe? Se dividisse a terra em 16 partes, ainda seria muita gente que poderia morrer, né? Quais aqui os tipos de morte? Morte pela espada, então vai ter guerra, mas também mortandade. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, né? Se o YouTube vai caçar, mas enfim, tá aí. E por meio das feras da terra. Essas feras também é uma palavra em hebraico que, assim, é difícil a gente saber. Pode ser o leão, pode ser o urso, mas é usada para algumas coisas assim como monstros, bichos, e não tem como a gente dizer com certeza o que é. Pode ser seres híbridos, né? Enfim. Vamos para o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinha sido morto por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Antes de eu falar do quinto selo, lembrei de uma coisa. Os 4 cavaleiros, os 4 cavalos, cada um nas suas cores: branco, vermelho, preto e verde. Se você pegar essas 4 cores, você vai perceber que são cores muito típicas, comuns, semelhantes aos países de uma certa religião. Então, no quinto selo, ele viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que sustentavam. Clamaram em alta voz, vamos continuar, deixa eu sublinhar, clamaram em alta voz ou em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles. Vamos parar aqui, deixa eu voltar com vocês um pouquinho. Olha só, quinto selo, aparece as almas daqueles que tinham sido mortos por seus testemunhos, pessoas que morreram, né, sendo honestos. Ali, quem que está nessa lista, por exemplo? Minha opinião, o Abel, irmão de Caim, por quê? Porque o próprio Jesus falou que aquele povo, e ele estava falando o povo da época dele, iria ser julgado pela morte de Abel. Até o profeta que morreu debaixo do altar. Então, é uma lista de pessoas que foram mortas pela Bíblia. Só que, o que está dizendo esse texto aqui? Que eles eram para eles continuar repousando. Aí a turma fala do tal do sono da morte, né? Então aqui mostra que eles estavam dormindo, eles acordaram, depois dormiram de novo. Repouso. Você nunca pode entender essa palavra, repouso, descanso, no teu idioma, na língua portuguesa, na língua inglesa, até mesmo no grego, sabe? No grego já muda bem, mas você tem que entender isso no hebraico. Hebraico é diferente as coisas. As almas, quando fala de repousar, não quer dizer que elas estavam dormindo, apagadas, né? Eu não acredito no sono da alma. Eu tenho um vídeo que fala isso, para onde vai a alma que morreu em Cristo. Então, o foco não é esse, mas assim, em algum momento essas almas foram pedir para Deus justiça, até quando o Senhor não vai fazer nada, digamos assim. Nós morremos, nós derramamos o nosso sangue e nós queremos a justiça. O que Deus falou para eles? Aguarda mais um pouco, porque mais pessoas também vão morrer, vão se juntar a vocês. E quando for a hora certa, eu vou julgar. É nesse sentido que Deus
estava falando para eles. Então, pessoal, nós estamos no quinto selo. Eu acredito o seguinte, como aqui está dizendo das almas que morreram, então, obviamente, no quinto selo, muitas dessas pessoas, como eu citei, Abel, estão incluídas aqui. Mas ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer esse período. Principalmente do quarto para o quinto selo que as pessoas me perguntam bastante. Nós estamos no quarto ou no quinto selo? Para mim, se nem o anticristo ainda se manifestou, pode ser que ele apareceu. A gente está vendo, mas não sabe quem é. Só que para mim, nem isso ainda aconteceu. Primeiro vai acontecer tudo que a gente está vendo agora, né? Esse controle mundial e o bichinho, né, gente? Vocês estão vendo aqui na minha mão? O bichinho, ele tá ajudando nisso. O pessoal anda com medo. Aí vão pedir uma nova ordem. E, por fim, vai ter um líder mundial. Mas não é esse o anticristo. O anticristo vai vir, ó, depois. Ele vai acabar, vai matar toda essa gente aí, todos esses controladores do mundo, tá? Bom, vou compartilhar a tela de novo. Não se esqueça, quem chegou aí, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o teu like. Vamos lá, prosseguindo. Então era para eles continuar repousando até que se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iriam ou que iam ser mortos igualmente eles foram. Sabe aqueles missionários que vão para esses países proibidos, alguns infelizmente são mortos, então eles vão se ajuntar a esse povo aqui. Agora vamos para o sexto selo, o último selo da live de hoje, tá? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, penúltimo, e sobreveio grande terremoto. Olha só, sexto selo vai ter terremoto. Já teve terremoto na Terra, com toda certeza. Mas isso não quer dizer que seja o sexto selo. Olha só. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Você já viu isso, gente? Num dia só, o sol ficar negro, poderia ser aqui um eclipse solar, eu sempre falo isso. Mas aí a lua toda como sangue, lua de sangue. Você já viu lua de sangue? Você já viu também o sol escuro? Mas os dois ao mesmo tempo, você já viu? Acho que não, né? Eu ainda não vi. E olha que eu não sou tão novo assim, já tô com 44 anos e não vi nada disso. Me disseram que aconteceu, eu fui pesquisar, vi as datas, mas não aconteceu, não foi bem isso não. O sol fica negro e a lua em sangue. É a mesma profecia que está lá em Atos 2 e que também está no profeta Joel, também no capítulo 2, certo? É a mesma profecia aqui. Só que lá fala o quê, né? Que vai ter vapor de fumaça, fala só um pouquinho diferente. Olha só, continuando, então, além do sol se tornar negro como saco de crina, a lua toda como sangue, olha só, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Continuando, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, isso aqui ainda não aconteceu, tá? Esse sinal é muito forte, não é apenas um terremoto. Vai ter terremoto, o sol vai ficar escuro, a lua de sangue no mesmo dia, estrelas vão cair do céu para a terra. Para aqueles que acreditam na ciência moderna, no heliocentrismo, no sistema solar, nas galáxias, então aqui seria uma chuva de meteoros, tá bom? Para quem tem uma visão diferente, é estrela literalmente, tá? Mas para quem acredita na ciência moderna, então, chuva de meteoros. E aí, o versículo 14 diz que o céu se recolhe como um pergaminho. O que seria isso? Aquela teoria de Einstein, da relatividade, o espaço-tempo se distorcendo, ok? É uma possibilidade.
Eu não creio mais nisso, eu creio bem diferente, né? Mas não tem problema, estou dando opção aqui para todo mundo compreender como que vai ser esse fenômeno, é uma coisa muito forte. E aí, além de tudo isso, além de terremoto, de lua de sangue, chuva de meteoros, ou então as próprias estrelas caindo do céu, diz: todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O monte vai sair do lugar. A Bíblia diz que os montes se derreterão. É algo muito forte, gente. As ilhas vão ser movidas do seu lugar. Será que os continentes vão mexer? Pode ser. Aqui seria a mudança dos polos magnéticos da Terra? É possível também, certo? E o que mais? O abalo vai ser tão grande, olha só, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Vamos de novo, gente? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O pessoal fala cada coisa na grande tribulação, que não adianta a gente se esconder, porque os drones, os cachorros biônicos vão encontrar a gente. E como é que fica a proteção de Deus? E como é que fica Isaías 26, que é para a gente trancar as portas? Gente, é muita coisa. Inclusive aqui, os senhores do mundo vão sofrer. Se esconder, estão dizendo, se esconderem nas cavernas e nos penhascos dos montes. Pode ser esses bunkers que estão sendo construídos aí, que já estão construídos ao redor de todo mundo. E o que eles vão falar? E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Pessoal, o abalo vai ser tão grande que os senhores do mundo também vão se esconder, vão falar: chegou o dia do Senhor. Eles sabem que o dia do Senhor vem, eles sabem disso. Por muito menos que isso, gente, quando a gente passa por chove demais, uma tempestade, que começa a ver, às vezes, destelhando casas, você vê outdoor, essas coisas, tudo voando, a gente já fica com medo. Ai, Senhor, tem misericórdia, não me deixa morrer, não faz nada, protege a minha família. A gente já é assim. A gente borra de medo, né? Pois é o que vai acontecer com os senhores do mundo. Por acaso nós lemos aqui, num desses 6 selos, falta só o último que vai ficar para a próxima live. Nós lemos sobre as trombetas? Não. Por quê? Porque as trombetas virão a partir do 7º selo, que a gente vai ver na próxima live. As trombetas vão vir depois. Então não adianta me perguntar em qual trombeta nós estamos. Não tem como. Tem como responder, né? Por quê? Porque nós ainda não passamos por isso. Isso que vai acontecer, o 6º selo, gente, é grave demais. Tá? Vai estar pertinho, sim, do arrebatamento, vai estar pertinho da vinda do Senhor. Muito perto. As trombetas vão tocar rápido demais. É a profecia de Joel. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Fiquem na paz, tá? Qualquer coisa eu tô no Facebook, pode me procurar lá. Deus te abençoe no nome de Jesus.